Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite de estar aqui, ao seu Wilson, a todos que fazem essa casa, a toda a espiritualidade que há 52 anos aqui labuta e trabalha, e a todos nós que de modo direto ou indireto já viemos aqui, já absorvemos tanta luz, tanto aprendizado, tanto acolhimento, né? A gente de fato não consegue calcular o que significa esse tempo de trabalho numa casa como essa. A gente fica sempre dizendo que quando você encontra um professor que se aposentou e a pessoa diz assim: esse professor passou 50 anos dando aula, você diz assim: ele sabe muito. Então imagino que é 52 anos de trabalho no bem, que é feito aqui por várias gerações, né? Que a gente sabe disso, e que continue durante muitos e muitos anos fazendo a mesma coisa. Nós vamos falar hoje desse tema que é muito palpitante para todos nós, que também foi já motivo da leitura. Viu aqui, meu reino não é deste mundo, levando em consideração que em nenhum momento, ao dizer isso, Jesus queria fazer uma invalidação deste mundo, do tipo, este mundo não serve, nada do que acontece aqui é interessante, tudo que acontece aqui não tem validade nenhuma e você tem que viver em função de ir embora daqui. Porque às vezes as pessoas pensam que Jesus está dizendo que o mundo atual no qual nós nos encontramos, o mundo material, não tem nenhuma serventia. O que seria um contrassenso, porque se não servisse a experiência de estar aqui, nós não estaríamos aqui. O que ele quer dizer é o seguinte, é que essa experiência não é a única, nem a última, nem a primordial. E que nós não podemos viver em função desta, que é uma experiência transitória. E que a verdadeira morada, ou seja, de onde de fato nós viemos, esse sim é um lado, um ponto que não tem, que é perene, é a vida espiritual. Isso é importante porque se a gente não tivesse essa informação, a gente não entenderia por que Jesus veio. Afinal de contas, para que serve o Messias, se não para anunciar que tem algo que compensará as dores? Que em algum momento, e o Sermão da Montanha é essa revelação, que em algum momento os que têm sede de justiça, os que têm fome de justiça, aquelas pessoas que se sentem abandonadas, que têm todas as dores que o mundo pode oferecer, em algum momento tudo fará sentido, em algum momento terá valido a pena, porque nós teremos aprendido. Então, nesse momento, o que Jesus está querendo dizer é que, se nós pensarmos no mundo apenas como sendo esse, e nenhuma outra realidade vem após essa, não tem sentido algum. Por que ser bom? Por que ser justo? Por que fazer o que é correto? Se só tivesse uma vida, né, muita gente diria, não, só tem isso aqui, não tem nada para onde vai depois, vou fazer tudo que eu quiser que me der na telha. Eu sei que ainda assim, mesmo que a gente tivesse essa crença, muitas pessoas seriam boas. Por uma convicção interna, mesmo não tendo ideia de uma vida após a morte, elas seriam boas. E por que eu sei disso? E vocês também sabem. Porque nós conhecemos pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na vida após a morte e que são boas. Elas não fazem nenhum tipo de bondade para receber uma recompensa. Elas fazem porque elas acreditam que nós devemos construir um mundo melhor. São pessoas bem intencionadas, que pensam em mudanças políticas, que fazem parte de ONGs, que querem salvar as baleias, as tartarugas. Muitas vezes essas pessoas, não todas, mas muitas, não têm uma religião em si, ou às vezes nem acreditam que Deus existe, nem por isso deixam de ser boas. Mas muita gente só não é pior porque tem medo do inferno. Vamos combinar que a verdade é essa, né? E muito espírita faz uma reconfiguração cultural, tentando passar menos tempo de estadia lá, né? Começa a desenvolver um conjunto de valores. Bom, o objetivo de Jesus é dizer o seguinte: de fato, se você voltar à sua vida atual a partir de um conjunto de valores e que esses valores impliquem dizer que eu não vou fazer algo que afete o outro, aí sim, eu de fato vou estar neste momento não construindo a repercussão de escolha que eu estou fazendo do ponto de vista negativo. É isso que ele está dizendo. Por isso, existe um depois, e esse depois vai implicar em consequências do que eu faço hoje. Por isso que não dá para invalidar hoje. Porque o hoje, ele vai me dar um conjunto de consequências para o depois. Que quando a gente vai ver em toda a obra da codificação, especialmente em obras póstumas, e também em livros dos médios, nós veremos as narrativas dos irmãos nossos que nos precederam a vida além do túmulo e que estão narrando lá dois tipos clássicos de sensação do outro lado. Uma sensação de tristeza, de infelicidade, de angústia e de arrependimento por tudo que fizeram de ruim ou por todo o bem que não proporcionaram às pessoas,
como também nós vamos ver aqueles que estão falando de uma forma alegre, feliz e com sentimento de ventura e dever cumprido, por todo o bem que proporcionaram, por todo o mal que deixaram de executar. Então nós vemos aí classicamente, claro, vai variar a intensidade, o quão felizes ou quão infelizes os espíritos estarão do outro lado, conforme as ações que se desenrolaram ao longo da existência. Dito isso, significa dizer que as experiências daqui são importantes e que nós devemos esperar construir desde já um mundo melhor. Porque muitas pessoas ficam com uma visão alienada e pensam assim: pronto, eu vou ficar aqui só esperando a morte chegar porque eu só vou ser feliz do outro lado. Ledo engano. A felicidade é uma construção do hoje. Como diz André Luiz, não espere na morte as soluções que tem que se ter na vida. Não vamos esperar para depois o que a gente tem que fazer agora. Então, perdoar é para a próxima vida? Será? Amar é só depois? Construir um mundo melhor é só para depois? Ter uma responsabilidade cidadã e construir um país mais digno, mais ético e mais decente é só depois? É para os nossos netos? Será que a gente não quer um país melhor? Vocês não querem um país mais seguro, mais justo, mais decente, com mais saúde e educação de verdade? Eu não estou fazendo campanha quando eu digo isso, mais saúde e mais educação. Parece um vereador fazendo campanha. Não, fiquem tranquilos, por enquanto está tudo ok, né? É que na verdade a gente percebe o seguinte, que nós precisamos ter uma responsabilidade sobre o mundo que nós estamos, para que nós possamos transformá-lo num mundo melhor, mas sabendo que essa não é a nossa realidade última. Pensar nisso como sendo a realidade última seria mais ou menos assim: você mora em Campinas, seus pais são daqui, você sabe que é daqui, mas você sempre quis fazer um intercâmbio. E aí de repente você vai morar, sei lá, na Groenlândia, na Irlanda, nos Estados Unidos, sei lá, qualquer país que você goste, para aprender uma língua e passar um ano vivenciando a experiência cultural e linguística desse outro país. E quando você chega lá, você esquece que você mora em Campina Grande. Você fica tão fascinado com tudo que tem lá que você pensa que não vai voltar. E você passa a matar e morrer por um ano de vida. Quando na verdade, em algum momento, você vai pegar o avião de volta. Até porque você foi com um visto de estudante que tem um ano de validade. Você vai ter que voltar. Então é como se você de repente esquecesse que você não é dali. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Mas significa dizer que porque eu não sou dali, esse um ano não vale nada? Será que se eu estou ali, eu não devo aprender a língua, já que eu fui para isso? Eu não devo me relacionar com as pessoas, conhecer as características culturais daquele povo? Por exemplo, comumente, às vezes eu atendo no consultório pessoas que vêm morar em Campina Grande, que passaram em concurso público, em alguns órgãos federais. Aí, gente, imagina a pessoa mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, aí passa para um concurso em Campina Grande. O cara nunca veio no Nordeste. A primeira sensação que ele tem é: caramba, ponto de nada eu vou. E logo entra no Google e pesquisa: tem água? Né? A gente também estava se perguntando isso: até quando teremos? Né? E aí de repente o cara começa. Aí eles vêm e é engraçado, porque a narrativa geralmente é assim: o início: olha, me desculpa, eu sei que é a sua cidade, mas que coisa horrível morar aqui. Frase clássica: não tem absolutamente nada para fazer. Primeira percepção da pessoa. Não tem um shopping de verdade. Pra gente que tem um já tá achando massa, que a gente tinha um aqui que era nosso de novo, que eu lembro isso. A gente fazia assim, terminava o shopping, acabou o shopping. E já foi uma festa pra dançar, né? Na época da Edvaldo Ribeiro, que é o shopping ali. Que hoje ali é umas lojas, não tem ali, perto do Açude Novo. E aí a pessoa diz: não tem shopping, não tem vida cultural. Aí a pessoa tem que fazer: realmente você não vai ter peça, você não vai ter balé, você não vai ter muitos shows. E quando tem, eu não vou comentar quais são os shows que tem, né? Então o que acontece? Depois de um certo tempo, a pessoa fica lá e eu pergunto assim: tá, beleza, vamos combinar o seguinte. Você passou no concurso, aqui em Campinas, exato. Quanto tempo você tem que passar para fazer remoção? No mínimo 3 anos. Aí eu pergunto: você vai passar 3 anos lamentando e sempre imaginando como seria bom voltar para a cidade que você está? Ou você vai aproveitar, já que você está aqui, e viver aqui? E se relacionar com as pessoas daqui? E conseguir amigos? E ir para o cinema que a gente tem? Para os restaurantes que nós temos? Bem, o que você vai fazer? Ficar aqui reclamando? Aí eu digo assim: você tem grupos de WhatsApp? Tem.
Dos meus amigos do Rio de Janeiro? Exato. Do que adianta você estar nesse grupo se todo dia vão postar coisas que você não está fazendo? Estamos aqui no barzinho tal, em frente a Copacabana. Isso é frustrante, cara. Você vai ter osso de velho. Hashtag aceita que dói menos é o que nós temos. E é bonito, eu acho muito bonito. Agora, se você ficar o tempo inteiro aqui querendo estar lá, ou o tempo inteiro aqui, lá querendo estar aqui, você nunca vai estar em lugar nenhum. Aí a pessoa começa a tentar viver aqui. 6 meses depois, a narrativa é a seguinte: fui passar o Réveillon em casa. E aí? Deus me livre de voltar para aquele inferno. Aí porque aqui, cara, eu trabalho, almoço em casa, vejo meus filhos crescerem, dou uma cochiladinha, volto ao trabalho. Em menos de 15 minutos, em qualquer canto, eu estou no outro. E a pessoa começa a ver o seguinte: que em todos os lugares tem defeitos e tem virtudes. É interessante. E interessante é que quando a gente aceita o que a gente tem aqui, a gente está pronto para o que vem depois. Enquanto a gente reclama, não sai nunca. É igual emprego ruim. Quanto mais você detesta o emprego, mais você não sai dele. Aliás, fizeram uma pesquisa que pessoas que não gostam de onde trabalham, geralmente trabalham muito ruim e por isso nunca saem de lá. E quando você se torna o melhor profissional daquele lugar que você detesta, em menos de 6 meses, uma pessoa percebe sua competência e lhe contrata para outra empresa. Portanto, a melhor resposta para a vida sempre é: dê o seu melhor em qualquer lugar. Que tudo mais vem depois. Ou seja, estar aqui é importante. Estar aqui tem aprendizado. Estar aqui traz consequência para esse depois. Jesus não invalida este mundo ao dizer que o reino não é dele, neste mundo. Mas é que existe um mundo que vem depois. E que nós devemos estar aqui pensando nesse depois, mas vivendo a experiência de estar aqui. Porque aí nós temos os grupos que se isolam do mundo e ficam fechados esperando a morte chegar, e os grupos que negam e vivem só essa experiência daqui. E ele está pensando no seguinte: por que não equilibrar? Por que não ter responsabilidades por aqui e por agora, desenvolvendo aqui e desde aqui e já aqui uma vida que você quer ter depois? Porque isso é uma questão de previdência, não aquela que muita gente nunca vai ter, como vocês estão vendo pela reforma, mas a previdência divina daquilo que eu estou plantando para colher. Ou seja, se tem um depois, eu tenho que ter responsabilidade sobre o presente, porque o meu depois vai depender deste presente no qual eu me encontro. Obrigado. Eu estou com a voz seca, é? Eu estou com a voz seca? Ela sabe que eu tive para me derrubar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa: então tá, quais são as experiências para mim importantes aqui neste lugar que eu estou? O que é que eu posso construir já, para que a minha vida faça sentido agora e não depois? A coisa começa a ser estabelecida por alguns critérios que Jesus estabelece para nós. Um deles, difícil para muita gente, é impressionante como a gente tem dificuldade. É que todo projeto que eu vá construir neste mundo no qual me encontro depende de amar uma pessoa essencial para que o projeto aconteça. Sem esse amor, fica tudo comprometido. Quem seria então esse ou essa a quem eu deveria amar para construir o resto? A si mesmo. Leram o Evangelho, né? Amar a si mesmo é uma condição sem a qual eu não consigo amar ninguém. Aí a grande questão é: nós nos amamos? Percebe o silêncio? Bom, aí se nós não nos amamos, tem motivos. Para eu não me amar, tem motivos. Os motivos vão desde mágoas, que é a forma infantil como me relaciono com as pessoas e com o meu passado, sempre me vendo como vítima, achando que as pessoas me agrediram. Geralmente nós temos então para isso uma pergunta: por que eu passei por tudo isso? Essa pergunta só tem um objetivo: encontrar culpados. Encontrar culpados tem um outro objetivo: dizer que a culpa não é minha. Encontrar culpados é dar uma desculpa a si mesmo pela infelicidade que se tem. Porque você tem a mesma família, os mesmos pais, 5 filhos. Um odeia a mãe, um odeia o pai e os outros 3 são tranquilos. A pergunta é: o problema está nos pais? Ou na leitura que eu fiz da minha família? O trauma é o que fazem comigo ou como eu recebo a coisa?
Vamos pensar aqui juntos. Quem pagou moral cívica aqui, levanta a mão sem vergonha, porque sabe que está velho, como eu. Eu paguei. Pagamos. O SPB. Pagamos. Muito bem. Passamos por bullying. Morremos. O que a gente ouvia dos pais quando chegava em casa dizendo que estavam falando um negócio com a gente? Pai, então me chamando, não sei o que. Resolva. Não dê atenção. Se der, eu com isso estou querendo dizer que hoje em dia nós não temos que nos preocupar com o nível de bullying que as escolas têm. Não. Tem coisa muito séria acontecendo e fiquem de olho nos filhos e vejam mudança de comportamento. E você só consegue ver mudança de comportamento num filho, num parente, numa esposa, num marido, com uma condição: que você não viva nisso. Porque se você viver nisso, você não percebe nada do que acontece ao seu redor. As mudanças de comportamento de uma criança, o fato que ela fica com um semblante mais triste, o fato que a esposa não está muito contente, ou o marido idem, porque você está imerso numa fantasia da fantasia. Porque se o reino não é deste mundo, muito menos deste. Se isso é uma Matrix, isso aqui é a Matrix da Matrix. E aí quando eu penso que eu chego aqui e estou querendo desenvolver autoestima, felicidade, amor próprio, para poder neste mundo construir uma realidade de felicidade concreta, em que eu sirva, seja ativo para um mundo melhor, amando as pessoas, e eu estou preso no timeline vendo todo mundo que eu acho que é feliz. Fiquem tranquilos, vai dar para ouvir aí atrás? Se eu for achar que a felicidade está aqui, na vida das pessoas que eu não estou vendo, voltou, simbora, recupera. Mas o negócio aqui é quente, sabe? Se eu for considerador, vocês, melhor que eu no shopping. Meu amigo, você fica olhando aquela vida fantasiosa de pessoas que muitas vezes com raiva tiram um selfie, sorriem e voltam a se ignorar e começam a achar que você não é feliz, que você não está naqueles lugares, que você não está naquelas praias, que você não usa aquelas roupas, logo eu não me amo. Aí fica complicado para Jesus. Por quê? Porque ele está precisando da gente agir para um mundo melhor. Aí eu estou em casa lamentando pelo que eu estou vendo no Facebook. Aí, vamos combinar, fica triste o negócio. Porque eu não estou sofrendo de verdade. Eu estou criando um sofrimento. É o que no Evangelho segundo o Espiritismo vai chamar de sofrimentos voluntários. O sofrimento que eu resolvi ter. Não era você, mas eu quero. Eu gosto, pronto, choro, ouço o Pablo, lamento a vida, me sinto infeliz. É uma forma de você viver neste mundo lamentando, encontrando culpado, dizendo que papai e mamãe não presta, que sua vida é infeliz, culpando seus relacionamentos, não se responsabilizando sobre o que acontece, não se amando, não fazendo nada. E a essa categoria de espíritos teremos o exemplo do servo infiel que recebe um talento e por medo esconde e não multiplica. Significando dizer aí que o amor próprio não está relacionado à minha comparação com os outros, porque se for isso, ninguém será feliz, porque sempre haverá pessoas melhores do que nós em absolutamente tudo, mais inteligentes, mais bonitas, mais cultas, mais espiritualizadas. Eu lembro de uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, que uma vez estava andando comigo num carro, conversando naquela paisagem lá exótica da praia. Eles falaram que tem uma pessoa lá no centro que não gosta muito de mim. Eu disse, mas tu é uma pessoa insuportável. Ela disse, como assim? Tu já parou para pensar como tu é chata? Ela disse, tu não gosta de mim? Eu disse, eu gosto. Mas eu estou me colocando no lugar de todo mundo que te vê. Tu é muito chata. Mas por quê? Porque você é linda, você é rica, você é boa e você é inteligente. Isso é muito irritante, criatura. Tem que entender isso aí. Mas não, é um X-Men. Então, quando a gente se compara com os outros, infelicidade. Não importa se eu recebi um talento, 2 talentos ou 5 talentos. O importa é que eu recebi algo de Deus e só me cabe uma coisa a fazer: a dignidade de todos os dias. E se quiser, não é exagero, de joelhos, agradecer. Ter uma lista da maturidade, que todo dia reconhece tudo que recebeu, e não a lista infantil do que falta. Porque com o que você recebeu, você conquista
conquista o resto que lhe falta, porque é tarefa sua, não de Deus. Nós já recebemos o suficiente. Os pais deram o que podiam, a vida dá o que pode. Ou eu aceito e cresço, ou eu lamento e morro. É uma escolha. Para que este outro reino tenha sentido, eu tenho que ter a maturidade de estar aqui presentemente, vivendo a experiência atual para a construção de uma vida melhor. Então o primeiro passo é, eu preciso me amar como eu sou. Ah, mas se você soubesse quem eu sou, você não se amaria. Pois é. Olha que interessante. A grande questão é que esse amor próprio tem que ser um amor de você como você é e não como você gostaria de ser. Não a criatura que você criou idealizada, que você bota aqui em cima, que você pensa que se você fosse ela seria feliz, porque essa criatura que você criou na sua cabeça, você pensa que se fosse ela seria feliz, é ela que lhe deixa infeliz. Destrua. Tipo, eu criar um Rossandro ideal, um Wilson ideal, uma Leila ideal, destrua. Essa criatura que você montou é para lhe fazer infeliz. A felicidade é da aceitação plena do que se tem e do que se é, com gratidão pela vida, porque só quem é fiel no pouco pode e deverá ser fiel no muito. A reclamação inviabiliza a vida, porque significa que eu estou dizendo para Deus, eu não concordo com a vida que você me deu. Eu não aceito a família na qual eu estou. Eu não aceito as condições que eu tenho. E aí quando você não é fiel no pouco, você não recebe o muito. Quando você enterra um talento, você é um servo infiel. Primeira tarefa então para a construção de um filho diferente deste é aceitar o que tem neste e transformá-lo no que Joana de Ângeles vai chamar apropriadamente de resignação dinâmica, que é o seguinte: tá bom, eu agradeço a vida que tenho, mas tem pontos desta vida que eu quero mudar. Mas eu reconheço que para agora, para hoje, eu não tenho forças para mudar. Mas como eu já agradeço tudo que tenho, eu me resigno do que eu não tenho, desenvolvendo agora forças para amanhã ter e ser o que eu não tenho e não sou. E aí eu estou operando num segundo sentido. Eu me amo, mas eu quero ser melhor. Eu entro no que chama-se lei de progresso. A lei do progresso vai atuar no momento em que eu sou grato pelo que tenho, mas porque sou um filho de Deus, criado por Deus, rumo a uma perfectibilidade, eu quero ser sempre mais evoluído, mais capaz, mais inteligente, mais próspero de forma justa. Isso é lei do progresso. Para isso, eu preciso ter foco na única vida que vai interessar nesse momento. Qual é a minha vida? Se eu ficar olhando para a vida do outro, o que vai acontecer comigo? Eu fico triste. Seria então como se eu fizesse o seguinte: o que são talentos? São formas que nós temos e cada um tem, não importa se tem muito ou se tem pouco, mas sempre tem, de ter no mundo a capacidade de servir. Ponto. Não tem nenhuma abstração sobre isso. O que você faz, sirva, não importa o que seja. Ah, se eu fizesse uma regressão seria melhor, porque eu saberia porque eu estou aqui, está aqui para servir. Vá fazer regressão. Está aqui para amar, para perdoar, ponto. Saber o passado é o presente o problema. É aqui e agora. Não busque culpados do passado, de outra vida. Não, é aqui. Você, responsável sobre sua vida. Então, foco na minha existência para servir. Aí eu posso construir um mundo melhor. Aí eu posso perceber a minha função. Aí eu posso descobrir uma coisa chamada sentido. Se não tiver um sentido na minha vida, aí eu me deprimo, eu me mato. Qualquer tipo de movimentação externa que reverbere na minha fragilidade, eu cometo um suicídio, como por exemplo esse pânico que foi tomado pelas pessoas pelo Baleia Azul. Ninguém sabe se é uma história criada ou não, mas reverberou o medo das pessoas. Esse reverberou o seguinte: o problema é na baleia azul, no porco cor-de-rosa ou no filho infantil que você está educando? Ou na criatura infantil que você se tornou? Para trazer para nós o exemplo. Porque tem gente que passa por todos os riscos da vida e tira de letra. E tem gente que qualquer coisinha está destruindo, feito um cristal. É o que acontece lá fora ou é o que tem aqui dentro? A construção começa aqui. Um reino interior.
uma ecologia interna, um alto amor, que eu me acolho como sou, para merecer felicidade neste novo tempo, neste novo mundo. Então seria como se cada um de nós, tendo um talento, tocássemos um instrumento na orquestra do universo. Muito bem. Para tocar numa orquestra, eu preciso de alguns pré-requisitos. Concordam comigo? Eu preciso conhecer o meu instrumento. Como é que eu vou conhecer meu instrumento se eu estou olhando para o instrumento do outro? Por exemplo, se o meu instrumento numa orquestra é tocar violino ou oboé, qualquer coisa que seja, como é que eu vou tocar bem o violino se eu estou preocupado porque o Wilson está tocando violoncelo? E eu fico lá com o meu violino pequenininho dizendo, eu queria um violoncelo que é maior. Que injustiça a vida, olha como o meu é pequeno, o dele é bem grande. Visão infantil do mundo. Quando eu faço isso, o que é que eu não estou vendo? Eu não estou vendo o meu instrumento, eu não estou afinando o meu dom e eu não estou olhando para a partitura. Porque se eu estiver olhando para o cara do lado que está tocando o instrumento, eu não estou olhando para a partitura. Que é a partitura da vida? Foi lida aqui antes de eu falar. O Evangelho, a partitura. E quem é o regente? Jesus. Quando eu olho para ele, eu deixo de olhar para o regente, para a partitura e para o meu instrumento. De quem é a culpa da infelicidade? Aceita que dói menos. Porque se você entender, então essa notícia ruim que eu estou dando, quer dizer que está tudo na minha mão, é notícia ruim, que eu não vou sair daqui encontrando culpado, papai, mamãe, o passado, o governo, sou eu, somente eu, e não somente eu. Isso é notícia ruim? Depende. Se você acha que você não quer mudar e quer continuar encontrando culpado, é ruim porque não vai ter mais desculpa. Mas se você pensa assim, então depende de mim, que massa! Eu passei a vida inteira esperando ser feliz se meu pai me amasse como eu pensei que ele tinha que me amar. Então eu descobri agora que não é isso. É como eu vejo as coisas. Então pronto, agora eu vou finalmente ter foco. Eu vou agradecer o que eu tive, não o que eu gostaria de ter. A família que me foi dada, não é o que eu imaginei que eu merecia. Aí a partir de agora eu vou afinar meu instrumento. A partir de agora eu vou olhar para a partitura. A partir de agora eu vou ter foco no regente. Quero ver não ser feliz. Porque toda vez que você vê uma pessoa infeliz, ela está se comparando. Tirando circunstâncias temporárias que todos passamos, porque faz parte da vida, doenças, perdas de pessoas amadas, momentos clássicos de dificuldade, tirando isso, o resto da infelicidade é todinho por comparação. Observe. Toda. Tirando esses três exemplos, que todos passam, sejam ricos, bonitos, feios e inteligentes, todos têm que passar pela perda temporária de alguém que ama, todos têm que passar por uma doença e todos passam por desertos. Qualquer ser humano ao longo da história humana passou ou passará por isso. Somos iguais. A diferença está dentro de mim. Porque o resto da infelicidade é ilusão que eu construo. Imaginar que a vida do outro é melhor que a minha. Como isso é triste. Como tem almas que perdem toda uma encarnação pensando que seriam felizes se fosse João. E não se fosse ele mesmo. Como é importante quando a gente volta o foco para a gente. E a gente percebe que o amor é algo que eu construo em mim para que, amando, eu consiga me tornar um ser útil a Deus. Útil. Eu vou ter uma responsabilidade sobre mim e sobre os demais. E eu vou já, aqui, agora, começar a construção de um reino melhor. Eu vou já, aqui, agora, agir para impressionar o mundo, para que o mundo seja melhor. E para isso eu preciso fazer somente o que eu sei fazer. Não o que o outro faz. O que eu sei fazer, da melhor forma possível, dando o meu melhor. Aí você começa a perceber que o que você faz vai lhe tornando mais capaz e melhor. Mas aí tem fugas. Vocês sabem, por exemplo, que fizeram várias pesquisas, faz 10 anos, que lançaram no mundo os chamados smartphones.
Na sequência dos smartphones foram criadas coisas que já haviam antes, mas que por estarem aqui são mais fáceis de acessar, chamadas redes sociais, que hoje usam-se nos celulares através de aplicativos. E a pesquisa que foi terminada há mais ou menos 40 dias e divulgada, detectou que muita gente, uma grande parcela da humanidade, passa em média, 9 horas aqui. Se você quiser fazer um teste, baixe um aplicativo que mede o tempo que você gasta com isso. Se você estudar qualquer conteúdo durante 9 horas, todos os dias, você se torna um especialista mundial no tema. Nós estamos se tornando especialistas em quê? Absolutamente nada. Na vida dos outros. Em grupos de família que você ora entra, ora você sai, porque você briga. Mensagens trocadas porque o corretor manda uma palavra que não devia. Ou às vezes você quer dizer aquilo e depois diz que a culpa foi do corretor. Né? A imagenzinha do emoji para substituir as expressões faciais de quem você não está vendo pessoalmente enquanto fala, que não consegue. Eu já mandei sorriso em luto, porque o emoji do sorriso estava já perto do emoji da carinha chorando, aí mandei kkkk, era luto para a pessoa. E aí você fica pensando, quanto tempo eu vou gastar com isso? Quanta indiferença eu vou ter na minha vida com as pessoas? Olha se você não pode experimentar a felicidade já. Vocês lembram daquele vídeo que lançaram um tempo atrás? Até tem um outro que está circulando, até botei no meu Facebook sobre isso, das pessoas se desconectarem e cumprir até com os vizinhos. Foi assim, pegaram pais para chegar com os filhos fazer uma pesquisa. Os pais chegavam no lugar e aí os pensadores, vocês vão fazer parte de uma pesquisa, fiquem nessa sala, uma sala grande, confortável, sofás, tinha centro, aí tinha brinquedos, tinha joguinhos, mas era pedido uma coisa extremamente inconveniente. Gente, você não vai entrar com o celular na sala. Se é a mesma coisa você chamar alguém para a sua casa e venha sem smartphone, o pessoal não vai. Porque assim que chega, a primeira coisa que pergunta: qual é a senha do Wi-Fi? Ou seja, eu não vim aqui para ficar com você. Eu vim aqui para ignorar. Se você veio para pedir a senha do Wi-Fi, você quer usar a minha internet pirangueiro e não quer conversar comigo. Poupando seu 3G. É mais ou menos isso. Aí o que é que acontece? Aquelas pessoas entravam, geralmente um pai, uma mãe, um filho, uma mãe, e ficavam ali, sem o telefone. Os primeiros 15 minutos eram incríveis. As pessoas ficavam assim, sentindo falta, como um viciado de alguma coisa. Depois de 15 minutos sem o telefone, a mãe e o filho, ou o pai e o filho, começavam a olhar um para o outro. 15 minutos depois, eles estavam fazendo uma coisa estranha, conversando. 15 minutos depois, o pai estava no chão, brincando com o filho, jogando um joguinho. Quando o pesquisador entrava, eles tinham um choque de tão felizes que estavam. E a pesquisa era exatamente essa: saber o efeito do celular na vida de uma família. Lembre que na minha infância não era o celular que fazia isso, que nos afastava. Foi o advento da TV na sala. Aquele Deus que ficava na frente, todo mundo parado olhando, e que algumas pessoas imaginavam que colocar alguma coisa azul na frente tornaria a tela colorida. Não sei de onde. Você perguntou, por que a gente achou que aquilo mudava? Ficava tudo azul. Não estava de preto e branco para variações de tons azul, mas era colorido. Não sei de onde a gente entrava essa ideia. Bem, e aí o que acontecia quando faltava energia? E era comum. Era comum faltar energia? Faltava energia, a gente pegava a vela, todo mundo ficava no mesmo ambiente, o pai pegava um violão, começava-se a conversar, e falar, e contar causa, história de trancoso, história de botija, fazer meio da criança. E quando a luz chegava, sabe o que a gente fazia? Sabe por quê? Porque é isso que traz felicidade. Simples assim. É isso. Já está do lado, mas está sendo ignorado. São as pessoas que nos tornam felizes. Amanhã, por exemplo, é um dia que se comemora uma pessoa sem a qual nenhum de nós estaria aqui. E que qualquer um de nós, quando tem que se despedir, sabe a dor que faz, a falta que faz, do cheiro, do som, do Deus te abençoe. Mas ao mesmo tempo, da gratidão por tanto abraço,
tanta brincadeira, tanto Deus te abençoe, nada a lamentar. Dói, mas agradecer por toda a vida vivida até ali. Porque o que importa é o que a gente já tem. Porque a felicidade lá do outro lado seria o quê? Um estado de êxtase nas nuvens? Ou um sentimento de família sem mágoa, vivendo plenamente junto de um pai que tanto nos ama? Uma pesquisa foi feita sobre sensação de felicidade. E aí fizeram o seguinte: trocar de carro, por exemplo, gera uma sensação muito gostosa. As pessoas trocam de carro e elas ficam tão assim, achando que tão legal ter trocar de carro, que não bota fumê, para todo mundo ver você lá dentro. Durante 15 dias é importante que vejam que o carro é seu. Você às vezes não tira o plástico nem aquela etiqueta ridícula que fica no vidro, que só serve para a loja, porque você quer mostrar, acabei de comprar. Cheirinho de plástico, você chega e acha que é a coisa, o cheiro da riqueza, né? Cheiro de plástico de carro. Depois de 15 dias, os tomógrafos, analisando a incidência neurológica de endorfina, substância de felicidade, elas caem. Ou seja, trocar de carro dura 15 dias. Mas se de repente hoje vocês saírem daqui sem planejar, e quando é sem planejar que é legal, você de repente é chamado por um amigo, ou por um primo, por uma tia, para ir tomar um café agora, e senta as pessoas em um simples café com biscoito Maria, na cozinha de quem você gosta, gera quase 2 meses de sensação de produção de endorfina. Mas se eu chegar na cozinha e pegar o smartphone, eu deixei de receber todo esse afeto que está lá. Eu deixei de tocar as pessoas. Eu estou pedindo para jogar fora? Não. Somente limite. Somente ponderar de toda a felicidade que já está ao redor. Amanhã é o Dia das Mães. Quantos anos mais você acha que sua mãe vai estar do seu lado? Se você vai sair com ela no restaurante amanhã, pense direitinho se você vai ficar o tempo todinho aqui. Porque é todo o tempo que você não vai viver com ela. Cada olhar, cada eu te amo, cada brincadeira, cada história recontada vai ser lamentada por não ter sido ouvida, por não ter sido prestada atenção no dia que todos nós temos que nos despedir. A vida presente tem experiências ricas para todos nós. Desde já eu posso construir um mundo melhor. Desde já eu tenho que estar disposto a agir de um modo que eu veja toda a bênção sobre a minha vida já derramada. Desde já eu posso perceber o amor de Deus sobre minhas experiências. Desde já eu tenho que aprender a me amar. Porque nada disso vai acontecer magicamente apenas no dia que eu desencarnar. Desde já, a vida tem que ser vivida com alegria. Desde já, eu tenho que dar o meu melhor. Para que depois eu continue sendo apenas, de forma exponencial, o que eu já sou. Uma pessoa grata, uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que vê a felicidade que já está presente, que deixa a lista infantil do lamento, dos porquês e dos culpados, e agradece o que tem. Olha para o próprio instrumento, afina o próprio talento. Todo dia olha para a partitura do Evangelho e jamais esquece olhar para o grande regente da vida, sem o qual nenhum de nós estaria aqui. Muita paz a todos e um feliz Dia das Mães para todas aqui, mamães que estão aqui vitoriosas, com limites, com defeitos, imperfeitas, mas que só por ter nos dado o dom da vida já nos deixou uma dívida impagável. Muita paz.